Que bom, meus amigos e minhas amigas, estarmos juntos de volta nos nossos diálogos aqui na Catedral Metropolitana de Londrina. Setembro é um mês especialíssimo, mês da Bíblia, mês que chamamos também o Setembro Lilás, onde temos lembrado a tantas pessoas que passam pela situação do Alzheimer. Mas também este ano de 2020 queremos falar do Setembro Amarelo. Podemos, devemos e somos chamados todos e todas a tratarmos sobre o assunto, o tema do suicídio. E hoje eu tenho um convidado muito especial, o Dr. Marcos Liboni, psiquiatra, homem de fé, uma pessoa maravilhosa a quem conheci 25 anos atrás, quando ainda era estudante de medicina e é um padre novinho. Que bom estarmos aqui. Marcos, bem-vindo. Muito obrigado, padre. A palavra é com você. Falemos sobre o assunto suicídio. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade e o prazer de estar aqui com você e com todos vocês nessa conversa. E dizer que a iniciativa de falar em suicídio, antes de tudo, é uma iniciativa corajosa e necessária. Na realidade, nós vivemos sobre esse fantasma já desde que o mundo é mundo, mas hoje, infelizmente, a humanidade está vivendo sobre uma diversidade de desencontros e pressões que falam, né, e que mostram, na realidade, o quanto que essa atitude desesperada está tão presente nas nossas vidas, né? E eu, como psiquiatra, obviamente, lidando com as mazelas relacionadas ao sofrimento psíquico, com as dificuldades que as pessoas apresentam, sobretudo no âmbito de doenças, nós temos que enfrentar todos os dias essas situações, que são muito delicadas, mas é muito necessário conversar sobre tudo isso, né? Você acaba de utilizar uma expressão belíssima, um fantasma. Sim. E um fantasma sempre nos assusta, mas algum dia a melhor psiquiatra do mundo, chamada Inês Duran, minha mãe, que nunca fez psiquiatria, mas todas as mães são PhD em psiquiatria, um dia ela começou a perceber que eu estava dormindo com o abajur aceso, sabe? E entrou no meu quarto, eu teria 10 ou 11 anos, e ela me diz com aquela voz própria dela: a luz não está no abajur, ela está dentro de você. Então, desligue o abajur e durma tranquilo. Essa frase ficou para sempre. Por que o suicídio é um fantasma, Marcos? Que relação há com essa figura tão presente na nossa realidade, como você acaba de dizer? Porque, na realidade, ele é a maior antítese da nossa existência. Ele representa, na realidade, aquilo que todos nós, de alguma forma ou não, tememos ou achamos que muitas vezes podemos lutar contra, que é deixar de sermos quem somos, da morte, né? E ele está no ápice das ações humanas, no qual a gente hoje, sobretudo nesse mundo, né, com tanto crescimento, desenvolvimento, tecnologia, etc., possamos sequer pensar em algum momento onde uma pessoa de forma consciente e deliberada passa a pensar em não existir. E por que entra essa figura fantasmagórica, né, José? Entra porque, na realidade, e isso é um mito que nós temos que trabalhar muito bem, que a grande questão do suicídio não é a morte. A grande questão do suicídio é deixar de sentir o sofrimento. Porque para o suicida, a morte se torna uma opção possível dentre várias possibilidades que ele passou ou passa de forma aguda, muitas vezes crônica, a pensar em deixar de sentir ou deixar de passar o que a pessoa está vivendo. Porque muitas vezes isso, de uma forma bem popular, as pessoas pensam na questão que a intenção do suicida é morrer. Não é morrer. A intenção do suicida é sair de um sofrimento inominável, incontrolável, incomensurável, né? E aí entra essas figuras do desconhecido e tudo que a gente pode, né, pensar bastante. Quando eu ouvi isso que você acaba de explicar tão bem, no ano 2000, o ouvi dos lábios de um grande mestre jesuíta, Bartolomeu Cailli, psicólogo, psiquiatra e sacerdote. Ele dizia para nós, numa sala lotada lá em Roma, o suicida não se mata. Está matando com um conjunto de dores impressionantes que gritam dentro dele, né? E isso, na vida cristã, é muito frequente, sabe, Marcos? Muitas pessoas, a começar por mim, padecemos
inúmeras dores. E muitos de nós nos aproximamos de Deus, inicialmente, quase que levantando a mão e suplicando, me cure desta dor tão forte que estou sentindo, quer na minha família, quer no meu trabalho, na minha profissão, na minha vida de padre. E quando a pessoa começa a vivenciar essa aproximação com Deus, essas dores começam não a desaparecer, mas começam quase que a serem entendidas e até, por que não, a serem selecionadas pela mesma pessoa, e a pessoa começa a dizer, não era tão grave aquilo que estava acontecendo, Deus me trouxe essa luz. Como poder contribuir para que uma pessoa, desde o âmbito psíquico, possa compreender que a dor pode passar, que a dor pode ser superada? Bom, isso eu penso bastante em muitos elementos, inclusive de conotação bastante filosófica, mas eu utilizo muito a palavra esperança, que o sentido dela, etimologicamente, é espera com confiança, né? E que a condição humana, hoje principalmente, no mundo tão tomado por uma série de possibilidades aonde o sofrer, não como uma dimensão, digamos assim, de uma forma obrigatória, mas uma condição inerente à nossa imanência corporal. Ele tem sido, né, vamos dizer assim, tem sido uma condição que tem sido buscada em muitas situações a ser afastada de alguma forma, mas na realidade muitas questões, e eu utilizo muitas, a linguagem de junguiana, de arquétipos, etc., que tudo na nossa vida tem uma razão de ser. E a razão de ser do sofrimento muitas vezes está na espera para a gente tentar compreender o que aquele sofrimento está querendo dizer para nós. Eu tenho me declinado muito ultimamente sobre o estudo das questões das nossas redes de relações, que inclusive atravessam gerações. E muitas vezes esse sofrimento que está falando em você não é um sofrimento só seu, é o sofrimento de muitos. E que você, e aí eu falo por um amor infinito que nós temos, a gente dá lugar a esse sofrimento sem muitas vezes saber entender o porquê que ele está se manifestando. Que pode emergir de uma forma inconsciente e vir para o nosso consciente. Mas a condição humana essencial não é uma condição de prazer eterno. A condição humana essencial é a condição de existência numa realidade que tem as suas polaridades, tem as suas dificuldades. Nós temos o dia, a noite, o frio, o calor, enfim, uma série de dimensões dentro desse espectro que fala que o sofrimento muitas vezes é aquela espera que às vezes eu estava esses dias conversando com meus filhos, até falando sobre as datas comemorativas, sobretudo dentro da nossa origem, sobre, por exemplo, o Natal. O Natal ele é esperado por quê para uma criança? Aquele momento onde você tinha lá a possibilidade muitas vezes de tomar um refrigerante ou daquele presente especial. E hoje o mundo gratifica a todo momento, né? Todo momento, gratificação, prazer de alguma coisa, né? E aí se estabelecem outras dimensões, né? O vazio existencial, a falta de entendimento da nossa natureza, que é um puro milagre nós estarmos aqui para a gente poder viver essa vida com tudo que a gente tem que viver, né? Você tocou no ponto nevrálgico da nossa teologia cristã, né? Santo Tomás afirma que das três virtudes teologais, caridade, fé e esperança, a esperança é praticamente o único espaço que nos permite perceber o que temos pela frente. Então, os nossos horizontes não se fecham jamais, porque a esperança nos motiva a saber que cada vez mais nós poderemos alcançar algo. Não é o algo do qual você estava falando agora, gratificante, não? Então, por exemplo, muitas pessoas dizem, poxa vida, vou me aposentar, vou receber não sei quantos milhões de reais, não sei o que. Não, é a capacidade interior que te leva para que cada vez mais você se impulsione rumo à única felicidade, que é Deus. Depois, com o tempo, o grande Papa Bento XVI presenteou o mundo com uma belíssima encíclica, Spes Salvi, a esperança que salva. Bento XVI, com a sua genialidade, desenha a esperança em 5 figuras. Eu vou me referir só a uma para continuar o nosso diálogo, pensando um pouco na festa do Natal, não? O Papa diz, olha, a esperança não é utopia. Então, não pense que no Natal vai ter refrigerante, porque mesmo que não tivesse, o Natal vai acontecer. Então, quando a esperança se desdobra, entram elementos maravilhosos,
como por exemplo a capacidade da resiliência. Você é capaz de dizer, olha, perdi meu pai, fui no cemitério, sepultei meu pai, mas meu pai ficará para sempre na minha existência. E a minha vida tem que tocar e tem que continuar. Por que tão difícil essa resiliência nos tempos de hoje? Sobretudo, como você dizia, num século no qual tudo é gratificação, quase nada de sacrifício, hein? Sim, sim. Eu vejo isso de uma maneira bastante existencial também, padre, no seguinte sentido. De alguma forma, a gente acabou se destacando da nossa origem, mas da nossa origem de essência, de compreendermos a nossa existência para além da pura existência de ser. Eu uso muito nos meus diálogos com os meus pacientes, na universidade também, bastantes itens filosóficos, e uma das coisas que me chama muito a atenção e que traz para nós, na realidade, que é uma outra noção muito importante dentro dessa discussão, que é a noção de responsabilidade. E o que nos difere, por exemplo, muitos, eu acredito que devem ter um animalzinho em casa, ou olham para a natureza. Se você olha um animalzinho, qual que é o tipo de conflito, de dificuldade que ele pode estar tendo? Muitas vezes nenhum. Por quê? Ele está intimamente ligado a Deus. E ele está intimamente ligado a Deus sendo quem ele é. Nesse sentido, de alguma maneira, nós estamos perdidos no horizonte de realização de quem nós somos como seres humanos, que é sermos instrumentos de Deus e sermos instrumento de realização daquilo que vem dentro de um propósito que é muito grande, porque talvez infinito, porque nós somos dotados de uma capacidade de transformação. Olha o que nós estamos fazendo com a natureza, para o bem ou para o mal, né? Dentro desse planeta que é a nossa casa. Por que que isso acontece? Porque nós temos instrumentos que nenhum outro ser vivo tem, e isso nos traz necessariamente uma responsabilidade, entendeu? Que é a habilidade de resposta, é a capacidade que nós temos que ter, sobretudo com nós mesmos. E aí, talvez eu vá invadir um pouco a sua área, me permita que muitas vezes esse discurso também cabe, que dentro dessa questão, por que que muitas vezes nós vemos o nosso próprio corpo fora de um aspecto do santuário que nós somos? Porque nós somos casa e morada de Deus, nós não somos feitos à imagem, né? E aí entram elementos que, destacados da realidade, muitas vezes sem uma noção clara do nosso papel como instrumento frente à realidade, a gente acaba se vendo com menos importância, sendo que nós somos muito importantes. E não existe ninguém igual a ninguém. Eu tenho uma experiência muito especial que é ser irmão gêmeo univitelínico. Eu não sou igual ao meu irmão. E cada um, para Deus, para dentro dessa realidade, você que está assistindo a gente aqui, você é uma pessoa única, que é tão única que tem uma impressão digital única. Essa expressão, imagem e semelhança de Deus, é a expressão mais forte da antropologia cristã, ao ponto de que os existencialistas não suportam essa expressão. Não suportam, né? Sartre odiava ouvir da antropologia cristã aquilo que Mounier repetia todos os dias na Sorbona, imagem e semelhança de Deus. Quero apresentar 3 candidatos ao suicídio. Século XVII, Blaise Pascal. Tinha seríssimos problemas no seu organismo, fibromas. Foi-se praticamente reduzindo até ficar tão pequenininho que não conseguia nem sequer englutir, não conseguia nem descer um pouco de água. Foi considerado, e é considerado hoje na França, o maior de todos os gênios. Com 9 anos de idade, fez a tradução das teses de Euclides, que até hoje são igualmente válidas. Não era cristão, mas uma queda no meio da neve fez com que ficasse um tempo recluído num hospital, num castelo em Rouen, bem perto de Paris, e ali iniciou um processo de identificação com a sua existência, ao ponto de transformar a sua vida de geômetra, filósofo, o pai do existencialismo, a uma experiência cristã. Uma das grandes experiências de Pascal foi ter reconhecido a graça de Deus na sua vida. E ele nos pensamentos escreve: a graça é o maior dos perfumes, supera as cloacas humanas. E nós sabemos o que é uma cloaca, pior do que um esgoto, hein? Bem, segundo candidato, Friedrich Nietzsche. Nietzsche não era cristão publicamente,
Mas eu defendo nas minhas aulas e conferências que se tem alguém que é cristão, é Nietzsche. Na genealogia da moral, ele diz, só aqueles que têm um porquê para a sua vida têm a capacidade de viver e de superar até as dificuldades mais imponentes da sua existência. Morreu destruído Nietzsche, não? Ninguém sabe, no final das contas, se foi produto de uma sífilis bravíssima ou de um colapso nervoso, não? Mas sempre teve clareza do porquê da existência. E o terceiro candidato, século XX, no Vietnã, o bispo Van Thuan. Sou fanático dele, cara. 13 anos em prisão solitária. Sozinho. Recebia por um buraquinho da porta os grãos de trigo com alguma coisa para beber e com isso celebrava a missa. Os seus escritos sobre a esperança são os melhores escritos que eu já li na minha vida. Escreve antes de sair da prisão um livro, se transformou num livro, claro está. Não teria sentido perder um segundo nesta vida. Os nossos candidatos ao suicídio hoje, as nossas grandes revoluções. Você falou agora há pouco e fiquei aqui, como digo eu, encucado com essa expressão sua do suicídio como fantasma. Pouco tempo atrás se falou dos padres suicidas, homens bem-sucedidos, mulheres bem-sucedidas externamente. Como poder ajudar alguém, pelo menos, a fazer uma prevenção para que não acuda, para que não recorra ao suicídio? Existe um caminho? Existem vários caminhos. Na realidade, o problema tem uma dimensão tão grande que, obviamente, extrapola a dimensão médica e, muitas vezes, ao chegar ao médico, a situação ela já está num encaminhamento bastante prolongado já. Mas a questão, ela evoca a necessidade de nós termos, digamos assim, eu vou falar uma expressão um pouco forte, talvez, para essa nossa conversa, mas uma certa humildade das pessoas, tanto daquele que está, digamos assim, sobretudo aquele que está em sofrimento, mas as pessoas com quem essas pessoas se relacionam. E aí, muitas vezes, você que tem alguém, né, com quem você está se relacionando. E o grande exercício que, na realidade, também faz com que as pessoas tenham uma certa dificuldade de buscar ajuda é aquilo que, muitas vezes, nós temos tão treinado hoje, que é a nossa condição de julgar, de colocar nomes, de colocar juízos, mas a gente tem que levantar todos os dias e pedir para Deus para a gente deixar de sermos, ou pelo menos trabalhar um pouco mais a nossa condição, muitas vezes, de colocar nomes, rótulos e etc. E muitas vezes seguir, obviamente, a nossa grande capacidade intuitiva de perceber, através, a gente estava conversando um pouco antes aqui, né? Em off, sobre a questão da empatia, que é uma capacidade inerente a todo ser humano, porque nos estudos da empatia, não me lembro agora o nome dele, de um pesquisador americano, que falou que nós nascemos com essa capacidade, que é o modelo das crianças que estão no berçário, uma chora, todos começam a chorar, né? Que é de você perceber o sofrimento do outro a partir de uma postura serena de expectativa daquilo que pode emergir, sem julgamento, né? Com uma condição de você olhar para o sofrimento do outro de maneira de ajudá-lo a conduzir. E, obviamente, né, trabalhar muito com as atitudes que... Aí uma questão muito forte dessa conversa. A maior causa de morte do planeta hoje, padre, não é, ou não são, melhor dizendo, o câncer, as doenças cardiovasculares, etc. É o suicídio. Porque as pessoas não estão só se suicidando dessa maneira tão dramática hoje como nós vemos, sobretudo na atitude do ato auto-infligido, né? Mas muitas vezes naquilo que elas deixam de cuidar da sua saúde. Porque nós temos muitos comportamentos que eles podem ser vistos como comportamentos suicidas, claro, e que levam a pessoa a esse tipo de situação. No uso de drogas, na questão alimentar, de deixar de cuidar da saúde. Então a prevenção ela estaria muito focalizada naquilo que você pode observar na pessoa do seu convívio, que de repente ela está tendo um comportamento de deixar de se cuidar, de deixar de olhar para o seu bem-estar e para o bem-estar das pessoas que estão junto, né? E, sobretudo, que eu acho que é o grande caminho de entendimento para
quem sabe um dia reverter essa lógica? Se abrir para o diálogo, né? Se abrir para o acolhimento, né? Então, se você percebe que alguém está passando por algum problema, de forma empática, não julgadora, de forma aberta, tente se abrir para isso, né? Que coisa mais significativa, Marcos. A você que esteve conosco este pequeníssimo tempo. A ação da graça nos torna humildes, mas só é humilde quem sabe esperar. Pratique a virtude da esperança com muita humildade. Acabamos de entender, à luz da ciência da psiquiatria, um elemento valiosíssimo. Vamos nos abrir ao diálogo. Vamos falar sobre o assunto. Marcos, muito obrigado. Em nome de todos os que estamos aqui no canal do Coração, Deus abençoe sua missão. Deus acompanhe você sempre. Eu que agradeço. Grande abraço e você é o nosso convidado eterno. Gratidão e, sem dúvida nenhuma, é uma grande alegria estar aqui a serviço sempre. Obrigado. Não deixe de ouvir a música de Kel Smith, Mudei. Você é o maior de todos os presentes. E como acaba de dizer Marcos Livoni, não esqueça, somos únicos, irrepetíveis. E cada um de nós é o mais belo e a mais bela imagem de Deus no mundo. Que Deus lhes abençoe. Um bom final do mês de setembro amarelo. Falemos sobre o assunto. Tchau, tchau.